Bom, eu sou o João Kaminski, sou engenheiro agrônomo, ex-professor de fertilidade da Universidade Federal de Santa Maria, Departamento de Solos, e pequeno produtor Nogueira Pecan. É um resultado da minha aposentadoria. Como eu tenho mexido com isso, eu fui solicitado a apresentar para vocês essa palestra sobre adubação e aspectos nutricionais da Nogueira Pecan. Bom, o que é preciso conhecer primeiro, como aliás, em todo o empreendimento? O que é a Nogueira Pecan? De onde ela vem? Como é que a gente realiza esses processos de melhoramento de solo? Quais são os aspectos nutricionais que a gente deve dar atenção? E quais são os conhecimentos que nós precisamos gerar? Afinal de contas, a nogueira é uma planta que ela passou a ser cultivada a partir do final do século XIX. Então, praticamente uma das últimas frutíferas de origem europeia, aliás, americana, que entrou nesse processo como planta frutífera. As primeiras informações que se tem sobre a condução dessa cultura são dos anos 1880, 1890. É uma planta de origem americana, né? De grande porte, ela tem até 30 metros de altura, é da família das Juglandáceas, que são plantas que têm uma madeira aromática. Ela, nos Estados Unidos, é bastante usada para fazer defumação. Dizem que é muito boa para essa carne, eu ainda não experimentei. Tem um fruto deiscente, que, na verdade, ele, quando matura, ele abre e cai. Tem flor monóica, tem a masculina e a feminina no mesmo pé. Por isso que é necessário que haja cruzamento. E o detalhe dessa cultura é que as masculinas e as femininas não maturam na mesma época. Por isso é necessário que nesse pomar, nesse nogal, existam plantas que maturem num período, as femininas, e plantas que maturem no mesmo período, as masculinas. O que nós chamamos de polinizadoras, que são essas plantas que são responsáveis pela polinização. Portanto, o fruto é híbrido. Então, as sementes que se reproduzem desse fruto vão produzir uma árvore que vai ser similar à mãe ou ao pai. Destacando também o tipo de fruto que ela produz, a noz que é consumida, diferentemente das walnuts, que são nozes, que são as chilenas, americanas, e que às vezes são vendidas como plantas da Nogueira Pecan. Ela tem um comportamento no nosso meio aqui interessante, porque ela absorve nutrientes praticamente durante todo o ano, porque as nossas condições climáticas, os nossos invernos, eles não são invernos muito rigorosos. E nós vivemos de frentes frias, temos períodos com baixas temperaturas, e que raramente ela se mantém a temperatura de 0 grau, que esfria o solo e impede a absorção desses nutrientes. Como toda frutífera, esses nutrientes são acumulados em órgãos perenes e são redistribuídos no interior da planta. E outro detalhe é que o sistema radicular dessa planta é bastante agressivo. Ele ocupa um grande volume de solo. Portanto, ele tem uma capacidade de garimpagem de nutrientes bastante grande, como, aliás, eu acho que toda frutífera tem mais ou menos esse mesmo tipo de enraizamento. Aqui, para dar um exemplo, essas raízes são de plantas de 2 anos, que foram colocadas da esquerda em covas pequenas, da direita em covas maiores, e depois de 2 anos, praticamente, elas são iguais. Tem uma particularidade que elas crescem nesse período bastante em profundidade e depois começa a multiplicação mais superficial a partir do 2º ano. De onde elas se originam? Essas plantas se originam basicamente dos Estados Unidos e do México, no sul dos Estados Unidos, no Vale do
do Mississippi, e praticamente toda a rede de drenagem do Vale do Mississippi, com uma particularidade: elas se situam dentro dessas várias mais altas que não sofrem alagamento permanente, acima provavelmente do leito terciário do rio, e quase todos os afluentes do Mississippi, dessa região mais ao sul, são regiões onde cresce essa nogueira pecã. Ela é uma planta que foi identificada em Illinois, no estado de Illinois, portanto, ela é illinoense, mas ocupa praticamente todo o sul dos Estados Unidos. O Texas é o grande produtor, inclusive a Geórgia também produz bastante. E atualmente, aliás, no sul do México também tem. O México, os Estados Unidos e o México representam praticamente os grandes produtores mundiais de nogueira pecã. E atualmente essa nogueira se distribuiu pelo mundo e ela é cultivada nas zonas subtropicais, porque ela exige horas de frio em torno de 300 horas a temperaturas abaixo de 7,2 graus. Então, para que se faça esse cultivo, é necessário que se reproduza essas condições edafoclimáticas das regiões onde elas são originárias. As condições climáticas, elas são escolhidas em função dos invernos, da luminosidade, das temperaturas elevadas no verão e da distribuição de chuvas. Ela também é exigente em umidade, portanto, em anos secos, a irrigação é praticamente obrigatória. As condições edáficas a gente adapta pela calagem, pela adubação, mas assim temos limites. Solos que elas não devem ser cultivadas, como solos mal drenados, solos com B textural com prevalência de zonas claras, aqueles solos gley, solos arenosos com menos de 10% de argila, não que não se cultive nesses solos arenosos com baixo teor de argila, mas exigem outros cuidados de adubação e de fornecimento de umidade bastante interessantes. E solos rasos, porque como se trata de uma planta de raiz pivotante, de um crescimento bastante agressivo, esses solos litólicos devem ser evitados, porque a planta não terá um desenvolvimento. Então, conceitualmente, o que vem a ser essa tal de adubação que a gente faz? Então, a gente tem que incorporar ao solo substâncias que portam esses nutrientes chamados essenciais para disponibilizar a quantidade que a planta precisa. E a calagem é um procedimento em que se adiciona uma base ao solo, que geralmente é calcário, porque é o mais comum que se encontra por aí, para evitar esses efeitos deletérios ao crescimento de plantas, ou pelo menos ao crescimento de raiz de plantas. E o principal efeito deletério da acidez é a presença do alumínio trocável em percentuais da capacidade de troca superiores a 10%. Um outro detalhe, são postulados que às vezes a gente esquece, não é o adubo que nutre a planta, mas os produtos da sua reação no solo. Então, se nós colocamos uma ureia, ela vai se transformar em amônia. Se nós colocamos um fosfato, ele vai reagir com as substâncias do solo e vai formar novos fosfatos que serão os responsáveis pelo fornecimento de nutrientes para a planta. No entanto, para que haja absorção, é necessário que ele esteja em contato com a raiz. O veículo principal é a água. Então, a localização do fertilizante nessas plantas também tem um papel importante. Então, afirmando isso, a correção da acidez e a adubação, elas visam a adaptação à condição edáfica da região onde as plantas são originárias, ou daqueles substratos que são adaptados para a manipulação genética. Nós praticamente hoje não temos nenhuma planta que seja original, ela já foi alterada geneticamente. Para vocês terem uma ideia, a nogueira pecã hoje tem, segundo relatos, mais de 1000 variedades de plantas diferentes, das quais 4 ou 5 são adaptadas aqui para o Brasil.
Por isso é muito importante que a definição da dose desse nutriente tem que ser cuidadosamente estabelecida. E como é que a gente faz isso? Somente pela análise de solo. Porque nós adotamos um critério de que, para que a planta possa se desenvolver, ela tem que dispor de uma quantidade de nutrientes que lhe seja suficiente, e nós conseguimos identificar isso através de uma análise de solo, em que se usa um extrator conhecido. Mas depois de estabelecer o pomar, o importante é que se mantenha essa análise de solo, se não houver muitas manchas de adubação, que depois nós vamos mostrar como isso é possível, ou pela análise foliar, que é uma prática bem interessante. A gente deve, inclusive, manter um programa de análise foliar. Nós vamos apresentar isso mais tarde. Então, como é que nós podemos prescrever essa quantidade de nutrientes? O calcário, no nosso meio, nós adotamos o índice SMP, que é uma previsão da quantidade de calcário que nós devemos adicionar para elevar o pH até um valor pré-estabelecido, 5,5, 6 ou 6,5. Nitrogênio, através da matéria orgânica, que é o principal fornecedor próximo desse nutriente no solo. Fósforo, considerando a textura do solo e a classificação de disponibilidade. Potássio, tem que considerar a capacidade de troca de cátions para enquadrar na disponibilidade. Não vou discutir isso, porque isso está descrito no Manual de Adubação em Calagem de 2016, na página 94, 65 e 82. Quando a gente faz a prescrição, a gente enquadra na classe de disponibilidade. E a quantidade de fertilizante que vai ser adotada é de acordo com a classe de disponibilidade, porque os nossos métodos não funcionam do mesmo modo para cada tipo de solo. Tem alguns solos que eles extraem mais e outros extraem menos, em função do teor de argila. E isso faz com que a gente tenha necessidade de enquadrá-los nessa classe de disponibilidade, para, a partir daí, fazer a recomendação de adubação. O potássio não é textura, mas é capacidade de troca de cátions. Isso aqui, para as pessoas iniciadas, é facilmente enquadrado para se fazer a previsão da quantidade de adubação. O nitrogênio fosfato da matéria orgânica, como foi dito, os valores 2,5 são considerados muito baixos, os valores acima de 5 são considerados altos. E os micronutrientes, existem tabelas para isso, mas nós temos apenas duas classes, que é a classe alta, a baixa e a classe adequada. Geralmente, nós nos colocamos dentro dessas duas faixas. Não existem quantidades muito elevadas, a não ser adições de micronutrientes, como fungicidas e outros, que podem elevar no solo, mas isso vai ser discutido por outros autores. Então, quanto que nós devemos adicionar? Ou de que modo nós podemos adicionar isso? Nós temos que fazer uma adubação corretiva nessas áreas que vão instalar o pomar, porque depois fica muito difícil de trabalhar nelas. E essa adubação corretiva, que é feita com calcário, com fósforo e potássio, tem que ser obrigatoriamente incorporados. Depois, no decorrer do ciclo, nós vamos ter a adubação de crescimento, que é a adubação de estruturação. E se a gente faz essa adubação corretiva, essa adubação de crescimento, ela se atém apenas à adubação nitrogenada. Para isso, existem tabelas no Manual de Calagem e Adubação, que são apresentadas nas tabelas na página 215 e 218. No entanto, tem um detalhe. Como a maioria dos solos onde faz esse tipo de cultivo são solos marginais, de difícil, às vezes, de difícil manipulação, difícil trabalho, muitas vezes não se faz essa adubação corretiva. Então, se ela não foi feita, essa quantidade de fertilizante que estava prevista na adubação corretiva, ela deve ser adicionada durante o período de crescimento da planta, antes da produção, que leva de 3 a 5 anos. Deve ser distribuída de tal modo e aplicada do modo que nós preconizamos. Fósforo, potássio, exclusivamente incorporados. Isso a gente tem que relembrar
dessa obrigatoriedade de incorporação desses fertilizantes, senão não funciona. Nós temos plantas com a adição de principalmente calcário, fósforo e fósforo, que são adicionados na superfície. Existe um aumento nessa concentração, que depois é lavado pela água de escorrimento, e não é aproveitado para a planta. Por isso que nós preconizamos essa situação de que o fertilizante tem que ser colocado no lugar certo. E o lugar certo para nitrogênio e potássio pode ser na superfície, mas para fósforo e calcário, obrigatoriamente incorporados. Como é que a gente sugere que isso seja incorporado durante o crescimento da planta? Aqui nós temos uma demonstração, esses pontos verdes representam a planta, e aqui adições de fertilizante, que são feitas desse modo, se abre com a pá e se adiciona o fertilizante na superfície. Isso pode ser feito com saraquá, pode ser feito com pá, pode ser feito com uma plantadeira de plantio direto, na entrelinha, afinal de contas, a raiz da planta se desenvolve bastante e ela vai alcançar isso. Mas sempre, sempre incorporado. Esta é a situação principal que nós destacamos em relação à adubação fosfatal. Quando que nós devemos adubar? A adubação sempre deve ser feita no período que antecede a época de maior utilização ou da utilização acelerada desses nutrientes. Nós temos essa figura aqui que representa para o nitrogênio. Nós temos aqui o mês de outubro, novembro, dezembro, exclusivamente para o Guirapecã. Então, nós temos que começar a adubação no PIN em setembro, antes de... quando inicia praticamente a multiplicação das raízes das plantas, e antes dela começar a brotação. Aí ela vem acumulando a sua parte orgânica e, ao mesmo tempo, vem absorvendo os nutrientes. Então, se recomenda que essas adubações, principalmente de fósforo e potássio, sejam feitas em setembro, antecedentes de colheita. E a adubação nitrogenada, nós podemos dividi-la em duas partes, porque nós temos dois períodos de exigência, um deles é em setembro e outro vem a ser em final de janeiro. Lembrando que essas plantas, elas acumulam nutrientes nas suas partes perenes e elas mobilizam esses nutrientes durante a estação de crescimento. É bem possível que essa adubação que é feita no ano, ela não seja aproveitada pela planta, mas ela contribui para aumentar essas reservas. Então, muitas vezes, a adição desses fertilizantes, eles não são responsáveis pela produção do próximo ano, mas somente dos anos seguintes. Experimento feito com N15 mostra que apenas 4% do nitrogênio da folha era nitrogênio adicionado naquele ano. É 4% não do nitrogênio adicionado, mas do nitrogênio que tinha na folha. E em torno de 15% a 20% estava nas reservas. 40% foi detectado no solo, que ainda não tinha sido absorvido. Então, essa absorção, ela não é uma absorção, digamos, que a gente sempre pode contar com ela. Há uma série de evidências climáticas que facilitam ou dificultam essa absorção. Uma delas é a disponibilidade de água, porque essa planta é bastante exigente em água. Períodos de seca retardam o seu crescimento e absorção de nutrientes. Na observação do status nutricional, que ela é feita a partir da análise foliar, nós temos no nosso manual esses valores como sendo valores que devam ser observados. Na literatura americana, os valores não são muito diferentes desses nossos, que provavelmente sejam obtidos a partir daí, mas nós temos aqui detalhes para algumas culturas, por exemplo, o zinco, que é bastante exigente na planta, em torno de 150 ppm. O manganês, que é um nutriente que é absorvido, a própria planta cria um ambiente de acidificação do meio, às vezes até em busca de fósforo, e isso dissolve o nosso manganês, que nossos solos são altos em manganês, eles chegam a se acumular até a ordem de 2.000%, e já foram constatadas em algumas frutíferas a questão da, mesmo com calagem, pH 6, a toxidez para o manganês. Isso é um cuidado que tem que se ter
nessa avaliação do estado nutricional da planta. Alguns aspectos nutricionais interessantes dessa cultura dizem relação às dificuldades da absorção de zinco. Parece que o sistema de absorção de zinco dessas plantas não é muito eficiente e elas apresentam deficiências, principalmente em solos bastante arenosos ou em pH alto. Lembrando que os solos de onde elas se originaram são solos geralmente de sedimentos de calcário, tem pH alto. Não se conhece a razão por que essa dificuldade de absorção de zinco. Outras questões que tem que fazer é o cuidado nessa relação nitrogênio e potássio, nitrogênio e fósforo. Geralmente, essa relação deve ser mantida em torno de 2 a 2,5 por 1. Nitrogênio 3%, potássio 1 a 1,5. Quando o potássio é mais baixo, o nitrogênio é alto, há um retardamento na maturação do fruto, e às vezes esses frutos acabam até xoxando exatamente por excesso de nitrogênio. E no fósforo, a relação de fósforo, que deve ser mantida em torno de 30 por 1, nitrogênio 3%, fósforo maior que 0,10, o casulo não abre e a fruta não matura, não fica difícil de ser colhida. Isso é uma dificuldade quando se aplica muito nitrogênio e pouco fósforo. Veja bem que essa aplicação de fósforo muitas vezes é feita na superfície e não é aproveitado pela planta. Uma outra questão que apareceu agora nos anos 2000 é que a deficiência de níquel, que está envolvido nesse processo de metabolização do nitrogênio na planta, ela foi relatada pela primeira vez na nogueira pecan. Então, alguns plantadores de nogueira, alguns fornecedores de mudas, eles recomendam que se tenham atenção com relação a níquel, principalmente a solos muito arenosos, embora seja muito difícil obter substâncias, sulfatos de níquel, para fazer essa adubação, para tentar conter essa deficiência. E essa deficiência aparece quando as plantas perdem aquela sua capacidade, agudez na ponta, se tornam mais arredondadas, o que chamam de orelha de rato. Antigamente, isso era atribuído à deficiência de nitrogênio, mas como o zinco é envolvido no metabolismo de nitrogênio, provavelmente seja deficiência de zinco. Mas isso é uma novidade, algo que precisa ser estudado. Um outro detalhe, existem flutuações na concentração de nutrientes no decorrer do ciclo. Então, a época de amostragem, para se ter um padrão, para se fazer essa amostragem, ela deve ser sempre no mesmo período, na mesma época do desenvolvimento da planta. Como nossos invernos são bastante flutuantes também, eles retardam essa rebrotação, ou adiantam a brotação da planta, a gente tem que observar o crescimento dela para se fazer essa amostragem foliar, para fazer esse acompanhamento nutricional da nogueira pecan. Então, o que salienta nesse programa de avaliação, essa primeira questão que já foi colocada, é que a gente deve realizar essa amostragem na mesma fase de crescimento, não exatamente na mesma época, no mesmo dia. Outro detalhe, amostrar plantas com maior e menor produção ou desenvolvimento na fase de tração, para a gente ter uma ideia de como está esse comportamento, se essas plantas que crescem mais são realmente por problema nutricional ou por algum problema físico ou uma outra questão de solo. Isso é importante a gente estabelecer, porque muitas vezes a gente atribui a falta de crescimento a deficiência de adubação, e às vezes não é, são problemas físicos que acontecem. Isso é muito comum em grandes áreas, onde os produtores estão muito preocupados em desenvolver grandes produções, e esquece esses detalhes da questão física, que é bem importante nessas culturas de grande resposta econômica. Outro detalhe, quando a gente está mostrando uma planta de grande desenvolvimento, a gente tem que também verificar se o problema realmente de nutrição, mostrando plantas do lado, que pode ter desenvolvimento igual, um pouco menor,
mas que tem que se confirmar se isso é um problema de fertilidade ou não. Outro detalhe, diferentemente do que se preconiza para muitas plantas, inclusive frutíferas, eu recomendo que a amostragem seja repetida nas mesmas plantas feitas no ano anterior, para se confirmar se houve ou não houve efeito de adubação, para a gente poder corrigir, inclusive, um método que a gente está aplicando. Isso é um dado importante, porque muitas vezes a gente faz adubação, se faz amostragem em outras plantas, e não sabe se isso realmente está tendo um retorno conforme a gente está esperando. Outro detalhe, produzir um banco de dados. Nós temos que anotar esses resultados para fazer um acompanhamento, porque às vezes não é necessário que a gente adicione tanto adubo para manter essa planta em produção. E outras vezes é necessário que se aumente mais, porque se os teores caem muito, isso significa que nós vamos ter alternância de produção. Nos anos seguintes haverá uma produção menor que no ano anterior. Aliás, que isto também é uma característica da nogueira. Se a gente conduzir bem a adubação e principalmente fornecer umidade para que ela possa crescer adequadamente todos os anos, essa alternância é bem menor. Mas se nós tivermos dificuldade de absorção de nutriente, fornecimento de umidade, essa alternância aparece. Qual é a folha que nós temos que amostrar? Uma folha de nogueira, ela tem entre 13 e 17 folíolos. Então, a gente começa do folíolo menor até o primeiro que tem o tamanho no final. Esse é o folíolo que tem que ser amostrado para a gente levar para mostrar a análise de solo. Quantas plantas amostrar? Bom, isso é uma questão que tem que ser resolvida sobre isso. Nós temos, você recomenda que em torno de 20 plantas por hectare representam uma média boa. Mas se nós temos plantas de crescimento maior e crescimento menor, e essas devem ser amostradas para a gente fazer esse acompanhamento, às vezes ultrapassa essas 20 por hectare. Essa é uma questão que tem que ser discutida com o técnico que está acompanhando, para a gente ver melhor acompanhar esses resultados. Bom, o que nós temos de dúvidas? Quais os conhecimentos que ainda nós temos que gerar e que nos faltam, não é, em relação à produção de nogueira PK? Primeiro, qual é o efeito climático que tem sobre o aproveitamento de nutrientes e os reflexos da nutrição? A gente não sabe. Se desconfia que anos secos a planta absorve menos, portanto vai produzir menos no ano seguinte, mas a gente não sabe o quanto disso. Se a gente irrigando resolve quanto nós devemos irrigar, nós temos que manter o solo úmido, porque como a planta tem um crescimento radicular bastante agressivo, às vezes ela retira a água da subsuperfície e é suficiente para o seu crescimento. Outro detalhe, faltam para nós uma calibração da fertilidade com a produção. Essa avaliação tem que ser feita. Eu sei que tem bastante gente preocupada com isso, está colecionando dados de produtividade e dados de concentração nos tecidos, mas nós não temos esses dados para solo. Se adota aquele critério, que é um critério que se optou como filosofia de adubação no Rio Grande do Sul, de que o solo tem que dispor de uma quantidade de nutrientes X, isso é reposto, e isso pode ser construído através de uma adubação de correção, mas é necessário que a gente saiba qual o teor que nos proporciona uma produtividade adequada e econômica. Outro detalhe, desses teores, nós temos que determinar quais são esses níveis de referência. Né? Se 2% de nitrogênio na folha é suficiente, se é necessário que chegue a 3%, se 2,5% é uma quantidade média que faz a planta produzir adequadamente, quanto que nós temos que manter no solo? Porque nós temos uma dificuldade bastante grande em termos de amostragem de solo, e quando se faz essas aplicações, quando não se fez a adubação corretiva, e se faz essas aplicações pontuais no decorrer do crescimento, do estabelecimento do nogal,
fazendo adubação de nitrogênio, principalmente de fósforo e de potássio, nós criamos manchas do solo. E isso dificulta a amostragem. E, a partir daí, essa análise de solo, ela não se torna mais uma referência para se fazer as recomendações de adubação, mas sim a quantidade de nutrientes presentes na folha. E essa quantidade de nutrientes presentes na folha, nós temos aquelas referências que ainda não são perfeitamente estabelecidas para a nossa região aqui no Brasil. Como se melhora o aproveitamento dos nutrientes adicionados? Via solo, via foliar, incorporados a lanço, isso também. Se sabe que fósforo não funciona se não for incorporado, mas potássio e nitrogênio a lanço são adequados? Outro detalhe, nós temos que ter uma padronização da análise foliar. Nós temos vários laboratórios que adotam o seu sistema de análise foliar que determinam a quantidade, mas nem todos os sistemas são 100% eficientes. Então, essa padronização, como se fez para a análise de solo, é importante que se faça entre os laboratórios que prestam esse tipo de serviço. E um outro detalhe, que é importante, já tinha falado, é a formação de um banco de dados para a geração de modelos de diagnóstico, porque no futuro bastante próximo, esses modelos de diagnóstico de predição de adubação serão os que vão padronizar esse tipo de procedimento que nós temos para acompanhar o estado nutricional dos nossos gado. Bom, então, considerações finais. A correção do solo e a adubação, nós voltamos a salientar, são procedimentos para adaptar as condições edáficas de onde a planta se origina, de onde a planta foi desenvolvida. O que eu quero dizer com isso? Não é necessário que se encha de adubo, porque quanto mais se gasta com insumos como adubos, mais se polui o ambiente. Então é necessário que a gente conduza a nossa adubação de acordo com as necessidades da planta. Não há necessidade de se colocar um plus de fertilizante ou de nutriente. Mantenha-se aquela concentração que a planta exige e que a planta produz satisfatoriamente. Outro detalhe, a planta não depende só da adubação, mas do manejo do pomar, das condições de solo, da disponibilidade de água, da insolação e do microclima. Se nós não temos um inverno rigoroso, não satisfazemos as 300 horas de temperaturas abaixo de 7 graus, nós vamos ter problema de produção. Se nós estamos num solo muito úmido, que a planta não consegue crescer, nós vamos ter problema de produção. Então, não é só a adubação, quando a gente considera um projeto de cultura, que resolve o nosso problema. É necessário que a gente considere os outros aspectos, e principalmente os aspectos fitotécnicos e os aspectos de solo. O outro recado importante é que o manejo da adubação durante a fase de estruturação do no-galo, da fase de crescimento entre o plantio e a produção, esse período constrói as reservas nutricionais que vão garantir a produtividade da planta adulta. E se esse manejo for bem adequado, o fornecimento de nutrientes foi próprio e estruturado, foram fornecidos os nutrientes, todos aqueles que a planta precisa, essa alternância de produção ela vai aparecer bastante menos. E as recomendações que são aqui apresentadas, elas não são definitivas. A geração de conhecimento para nossas condições edafoclimáticas podem alterar alguns valores ou algumas doses, mas o sistema básico de produção não será alterado. Nós vamos produzi-las do mesmo modo, mesmo que se adotem outros modelos de avaliação e nutrição do no-galo. Esse era meu recado. Lembrando que aquilo que não se pode medir, não se pode melhorar. Muito obrigado.